Amém? A paz do Senhor a todos, a quem está aqui ouvindo, a paz de Cristo, né? Queria deixar, meus amados, meus queridos, a vocês aqui, uma saudação, tá? Uma reflexão e um pouco da porção da palavra de Deus, certo? Queria ler pequenos versículos, poucos versículos aqui, mas queria que vocês se sintonizassem com esses versículos, certo? Queria que vocês se conectassem com eles, tá? Vamos lá. Vou ler aqui algumas palavras que Jesus Cristo ele ensinava na sinagoga, que se encontra no livro de João, o capítulo é o 6, e dos versículos 33 em diante, certo? Que diz assim, olha só, que interessante. Porque o pão de Deus é quem desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Isso aos judeus, às pessoas, né, que estavam nas sinagogas também, recebendo o ensinamento de Jesus Cristo, como ele era rabino, né? Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é para que Jesus não o perca, né? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E no decorrer desse ensinamento, né? No decorrer dessas palavras, dá continuidade ao texto, olha só. Murmuravam, pois, eles dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu a ele Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, isso Jesus está dizendo, está escrito nos profetas, e serão todos
ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Jesus estava falando dele mesmo aqui. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus continua dizendo, né? Eu sou o pão da vida. Olha só que interessante. Jesus dizendo: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Está falando da época do deserto dos israelitas, né? Que estavam com Moisés lá, do maná que caiu, né? E do céu que Deus enviou, e mesmo assim eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vejam só, Jesus Cristo aqui ele está ensinando que a única forma, né, de ter a vida eterna é comendo da carne dele, né? É estando com ele, certo? E ele termina esse versículo dizendo aqui, ó, bem interessante: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ele está falando aqui que ele vai se entregar. Ele está falando que ele veio para se entregar, né? Ele está falando que ele veio para dar a vida dele, né? O pão que ele vai dar para a salvação do mundo, o pão que ele vai dar para salvar o mundo é ele mesmo, é a minha carne, né? Então aí, meus queridos, é um convite, né? É um convite de Deus, é um convite de Jesus Cristo, né? A estar com ele, para podermos estarmos com o Pai, né? Então, para a salvação, né, do mundo, a salvação do mundo, olha só que interessante. A salvação do mundo aqui, meus amados, é Jesus Cristo, certo? É Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meus queridos, não existe negócio, não existe nada a não ser o caminho de Jesus Cristo, né? Eu queria que vocês entendessem, nós estamos vivendo em um período um pouco difícil, né? Nós estamos vivendo em um período meio que em um certo exílio, vamos falar assim, né? Nós estamos em casa, nós estamos aprendendo, né? Deus ele está se comunicando com sua igreja no nosso íntimo, né? No nosso interior. E aí eu chamo a responsabilidade aí para vocês, a responsabilidade para a gente, a responsabilidade para nós. Você está sendo um verdadeiro cristão? Você está sendo um verdadeiro discípulo de Cristo? O que você está fazendo? Nós sabemos que nessa situação, muitas pessoas, isso eu estou incluindo, Deus está falando comigo também aqui, tá? Deus está falando comigo. O que eu estou fazendo como cristão?
o que eu estou fazendo como servo dele? Será que eu estou sentindo as dores do meu irmão que está padecendo? Será que eu estou sentindo as dores do ser humano que está necessitando de alimento, que está necessitando de algum auxílio por conta disso que está acontecendo? Será que Deus ele não quer tratar conosco algo semelhante a isso? Né? Será que Ele não quer tratar conosco, com sua igreja, algo desse tipo? Porque tem pessoas aí, meus queridos, tem pessoas aí que precisam de ajuda. Pessoas que precisam não só de ajuda, de provisão, de algo físico, alimento, mas precisa de uma oração, mas precisa de um apoio, né? Você conhece alguém e você foi até essa pessoa, ou pelo menos você orou por essas pessoas, né? Então assim, meus queridos, é algo que vem ao nosso coração. Deus ele está querendo falar comigo, Deus ele está querendo falar com você. Deus ele está ensinando a mim e Ele está ensinando a você. O que nós estamos fazendo como cristãos? Né? O que a gente tem feito como discípulos dele? Do que deu a vida para salvar a minha vida, o que deu a vida para salvar a sua vida. Né? E eu não estou falando isso apenas para um grupo seleto de pessoas, eu estou falando isso daqui para um grupo maior de pessoas. O que você tem feito? O que você tem feito pelas pessoas que necessitam de ajuda? O que eu tenho feito para as pessoas que necessitam de ajuda? Você está no seu mundinho, eu estou no meu mundinho. Enquanto pessoas necessitam de auxílio, enquanto pessoas necessitam de ajuda, enquanto pessoas padecem, e nós como cristãos, nós devemos ir a essas pessoas. E aí? É um ponto a se refletir. Né? Deus, Ele vai honrar a sua vida. Ele vai honrar a minha vida. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir atrás das pessoas que estão precisando de auxílio. Como cristão, nós temos que cuidar dessas pessoas. Certo? Como cristão, nós temos que mostrar aos que já estão conosco e aos que não estão conosco que o pão da vida descido do céu, o pão que nos dá vida, que nós não vamos sentir mais fome, que nós não vamos sentir mais sede, o que vai nos entregar a vida, o que vai nos levar de volta ao Pai. Ele veio e entregou sua própria carne para que eu e você pudéssemos estar aqui. E assim como tem ordenança de ide, pregar o evangelho, como tem a ordenança de cuide um dos outros, de amem-se, né? Assim como tem essas ordenanças, existe a necessidade. Se existe esse tipo de ordenança, se tem esse tipo de ordenança, com certeza existe a necessidade, né? Uma coisa eu te digo, nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos debaixo da proteção do Criador do universo, de tudo, nós estamos debaixo da proteção do Eu Sou. Então, por que eu e você estamos com medo? Né? Se Ele nos chama, se Ele nos dá uma ordenança, se Ele garante, se Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em minha vida e na sua vida, por que nós temos medo?
Ele está cuidando de você, assim como também está cuidando de mim. Ele está cuidando de você quando você sai, Ele está cuidando de você durante e Ele está cuidando de você quando você retorna. Ele não desampara, Ele está junto com sua família quando você sai. E Ele está com você também. Ele veio, o Salvador do mundo veio. E Ele nos deu ordenança para fazer. Ele nos deu um trabalho a fazer. Certo? Ele nos deu um trabalho a fazer. E aí, meus queridos, eu deixo aí esse ponto de interrogação. Deus, Ele vai cuidar. Deus, Ele está cuidando. Certo? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, não se preocupe. Deus, Ele está com você. Deus, Ele está comigo. Ele está cuidando. Ele mandou, como está escrito, Ele mandou você a Deus. Deus mandou você a Jesus Cristo. Ele mandou você a Jesus Cristo. Então, meus queridos, Jesus Cristo, Ele não vai nos deixar, porque não é vontade de Deus que nenhum de nós nos percamos no meio do caminho. Entendeu? Então, que sua vida seja a vida de Jesus Cristo. Que você não viva por você, você viva por Cristo. Que você morra para você e viva para Cristo. Que eu morra para mim e viva para Cristo. Certo? Meus queridos, fiquem tranquilos, está tudo bem. Deus está tomando conta de tudo, Deus está tomando conta de todos, né? Louve a Deus, cultue a Deus em casa, se for necessário, vá em oração às pessoas que necessitam, né? Que Deus, Ele está cuidando de você, Deus, Ele está cuidando dos seus, né? Então, fique tranquilo, você está debaixo da proteção de Deus. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Então não existe obra, não existe nada que venha do alto, que venha de baixo, que venha de canto nenhum, que vai me atingir e atingir você. Porque quem está conosco é maior. Quem está conosco é maior. Amém? Então, fica na paz, um forte abraço. A você que não é cristão, a você que não é evangélico, Deus está cuidando da sua vida também. Busque a Ele, vá em busca do pão da vida. O Cordeiro Santo que desceu do céu, que viveu e foi o sacrifício para a sua redenção. Né? Então, é o conselho que eu lhe dou. Deus falou no meu coração e com certeza está falando no seu também, tá? Fica na paz, um forte abraço, um cheiro aí a todos e até a próxima, tá? Tchau, tchau.